navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Juntos eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito e ali adorarei. e ali adorarei Belíssimo. ao Deus do meu amor. Peça, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em vem Pentecostes, como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como que fogo, desce como fogo, vem como em vem Pentecostes, como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Nós queremos, Senhor, te adorar. Eu adorarei Adore-o, adore o Espírito Santo. ao Deus da minha vida, Verdade. que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei Eu adorarei ao Deus da minha vida. ao Deus da minha vida, que me compreendeu Sem nenhuma sem explicação. nenhuma explicação. Agora, no poder, juntos, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Para terminar, Espírito, força, Espírito, Espírito, que desce, desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Vamos nos assentando. Boa tarde a todos. Boa tarde para você que está em casa, que nos acompanha pela rede Século 21, Associação do Senhor Jesus, dia de Pentecostes. Quem está aqui, tanto quem está aqui como quem está em casa também, né? À tarde todo mundo fica meio assim preguiçoso, não tem problema, depois do almoço, domingo ainda. Você que está em casa, acorda, desperta tu que dormes. Dá um chacoalhão na pessoa que está do seu lado e fala assim: não dorme não. Agora aplauda a coragem dela, a valentia dela em estar aqui. Acolha quem está em casa também, com a salva de palmas para quem está lá em casa. Poxa! E agora, abrindo suas mãos, vamos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Por intermédio do Imaculado Coração, vamos pedir a intercessão de Maria Virgem, no amor e no poder, bem forte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 2 primeiros momentos desse dia, nos preparando
para a grande liturgia da igreja, logo mais a Santa Missa, o Senhor nos deu uma graça muito especial de entendermos a necessidade de hoje de fazer da nossa vida um cenáculo e a partir dali adorar o Espírito Santo, não como uma coisa, como algo, mas como a terceira pessoa da Trindade, que de fato é, como Deus, como uma pessoa e não somente como um símbolo. No segundo momento nós tivemos algo muito especial também, com a graça da efusão. Quem estava em casa pôde acompanhar, quem estava nos acompanhando através da TV, pôde também sentir dentro de casa a presença do Espírito Santo. Agora quem está aqui também pôde experimentar o dom e os dons extraordinários da graça. O Senhor, no intervalo aqui, fez também entendermos um pouquinho do que era a sua efusão. Eu queria só de uma forma muito curiosa pedir para que um rapaz que me procurou durante o intervalo levantasse a mão. Ele sentiu o chamado de ser sacerdote aqui dentro. O Espírito Santo o tocou. Eu gostaria que você levantasse a mão, filho, para que todos pudessem testemunhar. Pode levantar, está aqui. Queria que todos dessem uma grande salva de palmas ao Espírito Santo. E eu fiquei muito feliz quando ele me procurou, porque uma outra pessoa também o viu pela TV e falou: esse menino tem um dom de ser sacerdote. Entendeu na hora, assim, né? Depois a pessoa veio me falar. E essa é uma graça muito especial que Deus nos separou para nós hoje. Pessoas recebendo dons e carismas para o serviço da igreja. O que nós fizemos? Uma oração simples. Você que está em casa, você que nos acompanha em casa, também pode testemunhar isso. Apenas cantamos, apenas oramos de uma forma muito simples, de uma forma muito singela, mas de uma forma muito sincera, de uma forma interiorizada, buscando o Espírito Santo, que já habita dentro de nós. Agora, nessa terceira parte, eu gostaria de explicar para vocês os sinais da efusão. Nós sabemos que efusão é algo que está dentro e que vem para fora. Quem aqui já assistiu aquele desenho do Pica-Pau, no qual ele está andando no deserto e de repente de dentro da terra sai água e ele começa a ficar assim, em cima? Quem aqui já viu essa parte do desenho? Levanta a mão assim e fala: eu. Então o que acontece? A água não está dentro da terra, ela sai debaixo da terra e sobe, não é isso? É o que acontece conosco quando recebemos a experiência da efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós pelo batismo. E consequentemente depois, quando fazemos uma oração pedindo, quando a gente fala: vinde Espírito Santo, né? Vem Espírito de Deus. Quando a gente pede isso, quando a gente clama isso, a gente não pede um espírito aleatório que está fora. Na igreja o Espírito Santo não baixa, né? Desculpa falar isso, e nem sobe. Ele vem de dentro para fora. Ele vem de dentro do nosso coração. Nisso nós acabamos experimentando uma experiência particular, singela, cada um do jeito que Deus quer, cada um a maneira que Deus permite. Por exemplo, eu vou perguntar aqui: quem se sentiu tocado na efusão do Espírito Santo? Levante somente as mãos assim. Mas cada um sentiu de forma diferente. Eu tenho certeza que quem está em casa igualmente também sentiu de forma diferente a presença do Espírito. Mas várias são as maneiras que o Espírito tem de te tocar, mas pode ser variada, porém um só é o Espírito que toca, o Espírito Santo. E como é que a gente pode identificar essa maneira? É o que eu quero falar agora. As consequências de quem recebe a graça da efusão do Espírito Santo. Eu fiz umas categorias aqui no livro A Efusão do Espírito. E você pode identificar, você que está em casa, você que está aqui,
isso na sua vida. Se isso acontece na sua vida, significa que você teve uma experiência de Pentecostes, uma experiência de fogo de Deus, de mudança, de transformação. Primeira categoria, eu coloquei bem assim, para que todos pudessem entender. São numerosos e multiformes o redescobrimento do louvor, da escuta da palavra, do exercício dos carismas, da evangelização. A primeira consequência da efusão do Espírito Santo é um crescimento de vida de oração. Graças a um melhor exercício de virtudes teologais, fé, esperança e amor, descobre-se e volta-se a descobrir a presença de Deus e o seu amor. Este fato provoca o estabelecimento ou renovamento da vida de oração pessoal, permitindo assim uma maior percepção e compreensão do mistério trinitário. O Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho, faz-nos amar e conhecer melhor um e outro. O que eu quero dizer com tudo isso? O primeiro sinal de quem teve uma experiência com o Espírito Santo é buscar uma vida de louvor, de evangelização e de oração. Ainda que a pessoa se sinta fraca, ainda que a pessoa se sinta incapacitada, ela se sente encorajada pelo Espírito Santo a evangelizar. Uma intimidade, ela busca uma intimidade com Deus e consequentemente ela vai buscar também a partir dessa intimidade o amor. O seu coração se abre para amar, então ela vai começar a buscar o amor por si mesmo e pelos outros. A vida de oração é estabelecida em quem realmente tem uma experiência com o Espírito Santo. E eu pergunto, quem aqui, ou quem está em casa, depois de um momento de oração, seja num grupo de oração, seja aqui na Rede Século 21, seja em qualquer outro lugar no qual sejam promovidas orações de louvores e súplicas ao Espírito, até mesmo através do rádio, eu falo através do rádio em São Paulo, e quantas pessoas não voltaram para a igreja também, depois de um momento de oração? Quantas pessoas não voltaram para a igreja, depois de muito tempo, depois de receber uma oração do Espírito, uma efusão do Espírito, e começaram a ter uma intimidade maior com Jesus? Eu pergunto, quem aqui ainda não sentiu essa vontade? Todos sentiram, eu acredito que a maioria. Depois de um momento de oração, uma vontade imensa de amar a Deus, uma vontade imensa de sair abraçando até a árvore que vê pela frente, até caixa de correio, vontade de abraçar tem. Quem aqui já sentiu isso? Um amor tão estupendo no coração? Levante a mão e fala, aleluia. Isso significa que você já tem o primeiro sinal da efusão do Espírito na tua vida. Você já é um homem de oração, uma mulher de oração. Segundo passo, o problema é que às vezes a gente não acredita nisso, né? Às vezes você que está em casa também não acredita nisso, que Deus tocou em você de fato. Segundo, ao termos a experiência da infusão, descobre-se que a própria vida da Trindade é o Espírito Santo, que ensina. Nós vivemos o amor fraterno e ao mesmo tempo testemunhamos a prova do amor autêntico a Deus. O exercício deste amor fraterno dentro da comunidade eclesial ensina-nos a amar como Jesus nos ama e dá-nos a alegria de sermos irmãos e irmãs nele para formarmos seu corpo, que é a igreja. Este amor fraterno, dom de Deus, abre-nos todos em distinção de raças, de classes e idades e leva-nos a um serviço uns dos outros. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Deste modo, os grupos de oração se convertem em verdadeiras comunidades de oração, de fé, de esperança e de amor. As pessoas, os casais, as famílias voltam a encontrar a força do perdão uns com os outros e com o Senhor Jesus. Ou seja, o segundo sinal, para quem quer saber se realmente teve uma experiência de Deus, é o amor fraterno. E quando eu falo de amor fraterno, é você continuar participando da igreja apesar das pessoas. É você continuar sendo família cristã apesar da sua família. É você começar a perdoar as pessoas que te ferem. É você buscar esse perdão. É você buscar essa misericórdia.
aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, que por muitas vezes te perseguiu, te humilhou, te maltratou, agora você começa a perdoar o seu marido, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos, os seus parentes e vizinhos. O perdão começa a brotar. Às vezes até a própria igreja, aquele padre que você um dia acreditou nele e ele de alguma forma te magoou, você começa a perdoar. Começa a perdoar a si mesmo, começa a aceitar a si mesmo. Eu pergunto, até mesmo para quem está em casa, para você que está em casa e para você que está aqui, eu pergunto, é fácil perdoar o irmão? Não é fácil, porque amar é uma decisão. Mas quem aqui já teve a experiência do perdão de Deus? Perdoou a si mesmo ou perdoou alguém que um dia muito feriu? Em casa pode levantar a mão, e aqui também levante a mão assim. Pode ser que hoje você tenha outras pessoas para perdoar, mas um dia já teve e perdoou. Isso significa que você recebeu a efusão do Espírito Santo. É o segundo sinal. Uma salva de palmas para você. Viva você. Um terceiro sinal da efusão do Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é um espírito, não é um espírito de divisão, pelo contrário, de comunhão, e suscita em nós um novo descobrimento de igreja, como mistério de comunhão em Deus, e também como instituição hierárquica. E ao descobrirmos que a igreja é simultaneamente carismática e institucional, já não a julgamos exteriormente. Repito, já não a julgamos exteriormente. Uma pessoa movida pelo Espírito não julga a igreja por aquilo que vê, mas pela sua parte mística. Você que está em casa, você que nos acompanha, se você quer saber se você teve uma verdadeira experiência com Deus, você vai começar a perceber isso a partir do momento em que o seu amor pelo Santo Padre, pela hierarquia, não somente na parte externa, não somente dos padres, pelos padres, dos bispos, pelos bispos, da instituição, pela instituição, mas pelo que a instituição representa em sua mística. Aquele que foi realmente tocado pelo Espírito, jamais permite que seus lábios falem mal de um sacerdote. Aquele que realmente foi tocado pelo Espírito, não se apega ao externo, mas vai à mística, vai lá no Cristo, na essência da igreja, e não se permite que seus lábios falem mal de um sacerdote, de um bispo, de um cardeal, do Papa, da hierarquia da Santa Igreja, de um diácono, que quer que seja, que esteja à frente conduzindo o povo. Os seus lábios não permitem que você proclame alguma coisa má contra os sacerdotes, e mais ainda, não permite que os outros também falem. Eu vou fazer uma pergunta bem popular. Quem aqui fica bravo quando alguém fala mal da igreja? Levanta a mão e fala, eu. Nossa, todo mundo gosta, né, que fale mal da igreja. Levanta a mão e fala, eu de verdade. Que tem respeito ao Santo Padre, o Papa, aos padres, vê uma situação errada, humana, exterior de um sacerdote, ao invés de julgar, se entristece e reza. Católico que é católico não fala mal de padre. Católico que é católico se ajoelha e reza pelo padre. Essa é a realidade. Ou eu estou mentindo? O Espírito Santo não é um espírito de divisão. Aonde há confusão, não tem Espírito Santo. Deus não é um Deus que provoca confusão. Deus é um Deus que provoca comunhão na diferença. O marido é diferente da mulher, a mulher é diferente do marido, mas eles se amam, na distinção se forma a comunhão. Assim na Trindade eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, porém um só Deus no amor. Deus uno e trino, um só Deus. Isso é maravilhoso. Se você tem esse sinal, esse terceiro sinal, significa que você automaticamente teve a efusão do Espírito Santo. Com efeito, vai dizer assim ainda, com efeito, uma consciência mais viva da presença de Deus
e a entrega total do nosso ser, a ação transformadora do Espírito, produz em nós a libertação de certas formas de escravidão interior. Por exemplo, pessoas que têm uma experiência com o Espírito Santo são libertas de vícios, violência, alcoolismo, droga, sexualidade desordenada, superstição, egoísmo, ciúmes e outras coisas vão desaparecendo de forma progressiva. Se eu perguntar aqui, quem tem vício, todos nós temos pela nossa natureza. Você que está em casa também deve ter seus vícios, suas fraquezas. Você também deve ter. Mas eu digo, quem aqui não busca uma libertação? Quem em casa não busca uma libertação? Você que está em casa, você não busca uma libertação contra o seu vício, não briga contra o pecado. Porque quando uma pessoa não tem uma relação com Deus, ela já não busca, ela é complacente consigo mesma. Mas a partir do momento em que ela tem uma experiência de Pentecostes verdadeira, ela começa a querer buscar a libertação do alcoolismo, da sexualidade desordenada, dos ciúmes, da inveja, da fofoca, da maledicência, do ódio, dos vícios de forma geral. Quem aqui não busca uma conversão diária, uma santidade diária? Quem aqui vive buscando a santidade constantemente? É uma luta. Você em casa busca também essa luta diária. Você aqui também busca essa luta diária. Quem busca essa luta diária de libertação de qualquer tipo de escravidão, levante os dois braços e diga assim: eu tenho que dizer algo então para você que está em casa e para você que está aqui. Vocês receberam a efusão do Espírito Santo. Pode bater palma mesmo. Homens e mulheres de fogo, é o que vocês são. A partir disso, amados, Deus ele começa a fazer um renovamento em nossa vida. E é claro, teria que ser muito mais do que um programa Louvemos o Senhor para falar de tudo o que o Espírito Santo suscita no coração de uma pessoa a partir dessa experiência. Mas eu vou tentar assim de uma forma muito breve, mas muito brevíssima. Durante, se Deus der a oportunidade, durante o ano, eu vou falando mais sobre isso. Eu vou esclarecendo mais sobre isso, porque hoje aqui o Senhor derramou carismas, derramou dons. Muitos dons o Senhor derramou no meio de nós. Muitos. Quem está em casa recebeu dons extraordinários, dons carismáticos. Mas a gente precisa compreender uma coisa. Pelo batismo, nós possuímos 3 sinais de santidade. Aliás, 7 sinais de santidade. 7 dons. 7 dons. Entendimento, sabedoria, piedade, conselho, fortaleza. Agora eu esqueci. Temor a Deus e ciência. 7 dons, obrigado. 7 dons do Espírito. Esses 7 dons, ele já vem dentro do sacramento do batismo. Ou seja, todos nós temos, todo batizado tem esses 7 dons. Na efusão do Espírito, quando é feita a efusão do Espírito, que antigamente, bem antigamente mesmo, lá atrás, a renovação chamava de batismo no Espírito, que a igreja sabiamente mudou para a efusão do Espírito. Quando recebemos essa experiência, temos a graça dessa experiência, Deus, Ele começa a trabalhar esses 7 dons em nós. E esses 7 dons abre espaço ou abre portas para uma série de carismas. Carismas quer dizer dons, ou seja, para uma série de dons quase que intermináveis dentro da igreja. Eu vou citar apenas alguns e tentar categorizar alguns que você pode ter e que muitas pessoas receberam hoje aqui e em casa. Dons extraordinários, além dos 7 dons de santificação. Essa santidade que você busca é levada pelos 7 dons do Espírito. Mas os 7 dons do Espírito abrem o seu coração, as portas para uma série de dons específicos. Existem os dons carismáticos e os dons místicos da igreja. Os dons místicos, geralmente, pessoas com aquele
ar de santidade, ou pessoas com aquela vocação nata de santidade. Os santos tiveram. Mas os dons carismáticos são os dons mais específicos que nós vemos nos dias de hoje. Nosso tempo não é muito longo, então eu vou tentar dar algumas categorias aqui para vocês, para que tudo fique muito claro a respeito daquilo que nós recebemos hoje, a experiência que tivemos hoje aqui dentro da rede século 21. A graça que o Senhor nos deu através do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Você pode dizer mesmo que no dia de Pentecostes o Senhor deu um sentido para o seu apostolado. Dentre os dons que o Espírito traz para nós a partir dessa experiência, eu posso citar aqui um que é muito comum, você já deve ter ouvido falar: a glossolalia. Quem já ouviu falar da glossolalia? Porque, gente, não me estranho falar glossolalia. Estranho, né? Quer dizer o dom de línguas, o dom das línguas. E muitas vezes é confundido. Então é preciso ter um dicionário de teologia para compreender isso. A glossolalia, eu categorizei ele aqui, ó. É um fenômeno por vezes aludido ao êxtasis, mas na verdade não é. No que se diz respeito a esse carisma, é proferir sons ininteligíveis, que parecem uma linguagem, mas entenda, glossolalia não pode ser confundida com a xenoglacia. Nome estranho, né? A xenoglacia é a capacidade misteriosa de falar em oração fluentemente em uma língua nunca anteriormente estudada pelo indivíduo. Ou seja, quem aqui fala japonês? Melhor eu perguntar assim: quem não fala japonês? Levanta a mão e fala: eu. E de repente você começa a falar japonês. Como aconteceu com os apóstolos, tinham pessoas da Mesopotâmia, eles eram galileus, e eles falavam na linguagem deles, lá em Pentecostes. Eles estavam vivendo o dom que a igreja vai chamar de xenoglossia. É um dom extraordinário do Espírito, que muitas vezes é confundido com a glossolalia. Então não podemos confundir isso. Aquilo que aconteceu em Pentecostes foi isso. As pessoas começam a falar de forma extraordinária em línguas que nunca estudaram, e começam a proferir palavras sábias para a edificação de alguém que está na Assembleia. São Paulo fala isso em Coríntios 12 também, e é belíssimo. Agora, o que acontece então quando a gente começa a orar em línguas aqui? O que é isso? O que é isso que acontece quando a gente começa a falar em línguas aqui? A cantar em línguas. O que é isso? Há uma alusão em Romanos 8:26. São Paulo diz assim: do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. O que acontece aqui é um dom carismático. A glossolalia e a xenoglacia é um dom extraordinário do Espírito. O que você tem, o que eu tenho, o que nós fazemos, o que nós exercemos aqui, é uma linguagem inexprimível. Nós não sabemos pedir, então nós falamos ruídos que somente Deus entende. E Deus edifica o nosso coração a partir disso. Essa experiência, a oração em línguas, ela é a menor de todos os dons carismáticos. É a menor. Por incrível que pareça. Porque nós vamos vendo que existe o dom da profecia, que o Senhor também inflamou aqui hoje, dentro da rede século 21, e quem está em casa também. O dom da profecia é uma das grandes características do Espírito Santo. Ele vem de forma verbal e pelo testemunho de vida. São Francisco de Assis dizia: preguemos o Evangelho e, se necessário, falemos algumas palavras. O anúncio verbal e o testemunho de vida
é o que leva ao dom da profecia de uma forma muito eficiente. A pessoa tem o convencimento pela palavra. O dom de falar, de ferir para curar. É uma pessoa praticamente não compreendida. Na verdade, a igreja precisa de profetas. Homens que não tenham medo de homens. Homens que falem a verdade com caridade. A profecia que vem não para matar, mas para morrer. A profecia que existe não para bater, mas para apanhar pelo evangelho. Precisamos de profetas dentro da igreja. Precisamos de pai de família, profeta. De mulher de família, profeta. De jovens, profetas na nossa igreja. Estou falando de forma breve, mas tem muita coisa. É muita coisa. Dá para falar durante o ano sobre isso. O dom da palavra de ciência. Dom carismático. Padre, o que é isso? Dom da palavra de ciência. Sabe quando alguém... O padre também fala isso. Eu mesmo. A gente está em oração e de repente alguém fala: há uma pessoa aqui que está passando por isso. E a pessoa levanta a mão. Ou então estamos num momento de oração, seja pela TV, seja pelo rádio, seja dentro de uma comunidade, de uma igreja. E de repente uma pessoa vai, se levanta e fala: há uma pessoa aqui que passou por isso, isso e isso. O Senhor mostra isso, isso e isso. Vocês já viram isso? Quem já viu, levanta a mão e fala: eu. Isso é um dom de palavra de ciência. Não é o dom da ciência de santificação, mas é o dom da palavra de ciência no Espírito. Como é que a pessoa faz isso? Tem gente que pensa que as pessoas que começam a falar essas coisas estão adivinhando. Tem gente que pensa isso. Uma vez falaram assim: padre, uma pessoa quando começa a falar, até mesmo o senhor, vocês falam por sujeição? É sujeição? Vocês estão sujeitando alguma coisa? Sugerindo algo? Jogando espontaneamente alguma coisa ali para as pessoas? Por exemplo, se eu falar assim: tem uma pessoa com dor de cabeça, gente. Dor de cabeça numa assembleia como essa. Ou quem está em casa. Tem um monte de pessoas aqui, mas tem milhares de pessoas acompanhando em casa. Se eu falar assim: tem uma pessoa em casa com dor de cabeça, não fica genérico? Não é uma coisa óbvia? É ou não é? O dom de ciência não fala de forma genérica. Ele fala de forma clara. Ele mostra para a pessoa que tem o dom, que recebeu o carisma. O Espírito mostra uma cena. O Espírito dá uma palavra, dá uma imagem ao coração, e aquilo incomoda a pessoa. Às vezes a pessoa chega a sentir no próprio corpo aonde está a dor do outro. E diz a uma pessoa que está sentindo uma dor na perna tal. E se ficar genérico ainda fala. Para quem está ministrando a oração, ele mostra de uma forma muito clara. Até mesmo a cor da roupa. Até mesmo o nome da pessoa. E isso não é uma sujeição, uma sugestão, algo jogado aleatório, ao esmo. Não, Deus vai direto. Deus fala diretamente. É muito sério. E existe, é um dom carismático. Precisamos da palavra de ciência. Precisamos de pessoas que tenham o dom da palavra de ciência no Espírito. Precisamos de mais. Você que está em casa, nós precisamos que você se abra também a essa graça do Espírito Santo em Pentecostes, para que mais palavras de ciência venham em profecia para nós. Nós precisamos disso. Outro carisma específico é o dom da cura e o dom da libertação. Na verdade, esse daqui é o que mais causa na igreja hoje. Nós precisamos ter muito cuidado com o dom de cura e libertação. O ministério de cura e libertação que é dado pelo Espírito Santo. Quem aqui já viu alguém rezando por cura e libertação? Levanta a mão, por favor. Você que está em casa, acompanha. Também levanta a mão daí. Diga assim: eu. Às vezes não fica confuso a oração de cura e libertação com o exorcismo? Não sei, tem gente que pensa que quem reza por cura e libertação é exorcista. Não sei se aqui tem pessoas que já pensaram isso, ou se em casa alguém já pensou isso. Mas há uma distinção
Veja bem, uma distinção muito grande entre exorcismo e cura e libertação. A oração de exorcismo é uma oração feita por um sacerdote, no qual um bispo local, uma autoridade local, eclesiástica, nomeia um sacerdote com características para isso, e a bênção de um sacerdote para uma pessoa, com um ritual próprio de bênçãos. Não é qualquer pessoa que pode fazer, e não é feito de forma comunitária, é feita de forma pessoal. Então jamais poderia ser feito um exorcismo de um sacerdote, ainda que autorizado pelo bispo, de forma comunitária, porque o rito só autoriza de forma pessoal. É a oração de um sacerdote para uma pessoa. Então o que é cura e libertação? Cura e libertação é a coisa mais simples que existe. É a oração da comunidade para a comunidade. É a oração em que a comunidade reza para que sejam libertos daquilo que é cativo, daquilo que nos faz cativeiros, vícios, as doenças espirituais. Tudo isso é curado através do louvor. A oração de cura e libertação, ela acontece através do louvor. Sabe aquelas canções, a oração comunitária, junto em línguas, aquilo tudo vai abrindo o coração das pessoas, elas vão se libertando. Mas não tem nada a ver com exorcismo. Fala para o teu irmão, não confunda libertação e cura com exorcismo. Não confunda. Fala como se fosse assim, um irmão mais velho falando para o irmão mais novo. Não confunda. Eu vou falar para quem está em casa, não confunda. Não confunda. É como dizer assim, missa de cura e libertação. Todas as missas curam e libertam. Todas elas. Todas as missas curam e libertam. Mas padre, o senhor já fez oração de cura e libertação e colocou missa de cura e libertação. Às vezes eu brigo com as pessoas para não colocarem isso. Primeiro que os bispos já falaram que não pode. E segundo que Jesus sacramentado por excelência a cura. Seja a missa intitulada ou não, se Ele estiver disposto a te curar numa missa, Ele vai te curar numa missa, não importa o sacerdote. Pronto, falei. Quem cura é Jesus Cristo. E Ele vai fazer isso, seja numa missa de domingo, numa missa de segunda, numa missa de terça, quarta, quinta, de louvor ou não, mas em momentos de cura e libertação, que não é liturgia, é um momento. O Senhor, Ele tem toda a liberdade de fazer o que quiser com a nossa vida. Por isso que em momentos como esse, no programa Louvemos o Senhor, em tantas paróquias, hoje tarde de louvor, vigílias de Pentecostes, ali Deus cura e liberta várias pessoas, por causa que a oração da comunidade é muito forte. Existe um padre exorcista, lá no Vaticano, o nome dele é Gabriele Amorti. Ele falou assim que muito ajuda os carismáticos, quando rezam por cura e libertação em encontros como esse. Muito ajudam, porque muitas pessoas recebem verdadeiras curas e libertações, e são libertadas até das forças das trevas, das forças dos infernos, por causa do teu louvor. Acredite, você católico, a força do teu louvor salva muitas pessoas. Então nunca deixem de rezar em nome de Jesus Cristo, nunca deixem de orar em nome de Jesus Cristo. Orem, orem, orem mesmo, sejam do fogo. Precisa. E eu não vou me alongar muito, porque tem muitos carismas. São muitos. Mas eu acho que seria propício, né? Um dia de programa Louvemos o Senhor, em cima dos carismas, para que pudéssemos entender, porque tem o dom de cura interior, cura física, intercessão, pregação. Tem vários dons. O fator é que, se você recebeu aqueles 3 sinais da efusão hoje, na rede século 21 em casa, significa que você não é o mesmo. Significa que você não é a mesma pessoa. Padre, mas eu vou sair daqui, o mundo vai continuar o mesmo. O mundo vai continuar o mesmo, mas você não.
Como é que é, Padre? O mundo vai continuar o mesmo, a maior confusão, o maior caos. Mas você que nos acompanha em casa e você que está aqui, não é mais o mesmo. O Espírito Santo se move dentro de você em nome de Jesus Cristo. Dentro de você. Você agora tem a graça da conversão. Então você tem uma missão. A missão de levar essa graça para outras pessoas. Nos grupos de oração. Gente, grupos de oração não é grupo de reza. É grupo de oração. É para exercer os carismas. É para exercer esse Pentecostes. É para exercer isso. As paróquias precisam se abrir a ter grupo de oração também na paróquia. Para que haja esse exercício carismático também dentro da nossa comunidade, perto da nossa casa. A gente não precisa ir para muito longe para ter esse encontro com Deus, ali perto de casa. Então, amados, eu peço para vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, lancem fogo na terra. Lancem fogo no mundo. Pode bater palmas de verdade. Nós vamos agradecer a Deus pela graça efusora. Fique de pé. E nós vamos pedir que o Pentecostes se realize no meio de nós. Já realizado, mas se concretize em nossa vida. Vamos mais uma vez dar as mãos uns aos outros. Essa adoração e esta Santa Missa, Senhor, não será a mesma, não serão as mesmas, nunca mais. Jamais olharemos para o Santíssimo Sacramento com um olhar humano, mas com o olhar do Espírito, o olhar da alma. E ali adoraremos em espírito e em verdade a Eucaristia. Repousa, Senhor, repousa sobre mim. Pede isso. Vamos cantar. Espírito Santo repousa. Peça. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Pode ser melhor. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Mais uma vez, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Peça sobre nós. Sobre nós. Sobre todos nós. Sobre todos nós. Espírito. Espírito Santo repousa. Repousa. Diga sobre nós. Sobre nós. Sobre todos nós. Sobre todos nós. Verdade, cante. Espírito Santo repousa. Repousa sobre nós. Nós vamos pedir, repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Peça. Espírito Santo repousa. 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 Traz um som. Traz um som. Traz um som. Traz um som a nós. Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Repousa. Vem curar. Vem curar nossos corações. Lindo Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Repousa sobre nós. E agora, de forma muito simples e singela, isso, reze mesmo. Ore em línguas. Isso. Você que nos acompanha em casa, ore conosco. Incendeie a sua família de amor. O Espírito Santo é quem te leva a amar
É o que te leva muitas vezes a sofrer, a perdoar, a continuar. Reze no Espírito conosco. Isso. Isso, solte a voz. Vem de dentro para fora. Vem da nossa alma. Esposo da nossa alma, hóspede da alma. Isso, pelo menos 1 minuto em línguas bem forte. Rei de século 21, solta a sua voz. Isso, aumente o volume. Isso. Shiria lavanda lavandaria 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 Shiria lavandaria 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 lavandaria. Isso, solte mesmo. Não ponha limites. Não ingesse o carisma. Não ingesse o carisma do Espírito na tua alma. Shiria lavandaria 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 lavandaria. Isso, solte mesmo. Shiria lavandaria 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 lavandaria. Shiria lavandaria 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 lavandaria. Agora nós vamos ouvir a assembleia orando mesmo sem medo. Shiria lavandaria 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 lavandaria. Solte a voz, você. Isso, vai aumentando o volume. Isso, solte. E agora vá acalmando e silenciando. E por um instante, você que está em casa, só por um momento, faça um silêncio. Ouça o Espírito Santo, que é Deus, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é glorificado e adorado. Vem curar. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Vem curar, termine. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Nossos corações. Agora sozinho levante os 2 braços. Espírito Santo, repousa sobre nós. Usa aplauda essa graça maravilhosa. Barulho! Barulho! Ouça! Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós.